Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise mais profunda, sabe? Daqueles fios quase invisíveis que conectam a gente, a natureza, uns aos outros. E talvez, como o nosso material de hoje sugere, algo maior, tipo um destino já traçado. Uhum. A fonte é um texto bem reflexivo. O nome é Conexões 3. Ele foca justamente nesses encontros e desencontros. Sim, um tema fascinante. Exato. E a nossa missão aqui é mergulhar nessas ideias, sabe? Tentar entender como essas conexões, e as desconexões também, né? Como elas moldam a nossa vida, a nossa visão. Tudo baseado nesse texto. Ok, vamos analisar isso. Vamos lá. É uma fonte bem rica mesmo. O que eu acho fascinante aqui, logo de cara, é a atenção que o texto coloca. De um lado, tem essa afirmação forte da nossa ligação com a natureza, algo quase que ancestral, né? E até a ideia de um propósito maior, um grande plano. Certo, o tal grande plano. Isso. E do outro lado, ele mostra a desconexão da vida moderna. Principalmente por causa do mundo virtual, né? Como a gente pode se perder ali. A reflexão principal parece ser essa. Como a gente lida com essa dualidade hoje em dia. Perfeito. E o texto começa essa exploração falando justamente da nossa relação com a natureza. Tem um tom quase de lamento, sabe? De como a gente parou de prestar atenção nos ciclos, nas pequenas coisas. É verdade. Tipo, observar as estações, não só o clima, mas o ritmo mesmo. Ver como os bichos reagem, uma flor que abre, o céu mudando. Pequenos detalhes que passam batidos, né? Exatamente. O texto até menciona o ar depois da chuva, que parece mais puro, ou como o corpo da gente reage ao frio ou ao calor, sugerindo que isso tudo é um jeito de entrar em sintonia com a vida. E essa sintonia, pelo que o texto diz, é fundamental. A ideia é que, olhando para esses detalhes, a gente se reconhece como parte de algo muito maior. Como o texto mesmo coloca, estar vivo é fazer parte do universo. É forte isso. Nossa, sim. E essa conexão com o mundo natural, pela observação, pelo sentir, é vista ali como um caminho. Talvez até um passo necessário para se conectar com o que ele chama de Criador de todas as coisas. Não é só beleza, então. É pertencimento. Exatamente, é mais profundo. É sobre se sentir parte de uma ordem cósmica. E se a gente se desconecta disso? As consequências vão além de só, sei lá, perder uma vista bonita. Ah, com certeza. Se conectarmos isso ao quadro geral que a fonte desenha, as implicações são bem grandes. Esse afastamento da natureza não é visto só como perder o contato com o fora, entende? Mas como um risco de se afastar de nós mesmos, da nossa essência. E dessa fonte maior de sentido que o texto chama de Criador. Ele reforça muito que os ciclos naturais, dia, noite, estações, vida, morte, são harmonias básicas. E nós estamos dentro delas. Faz sentido. As estações, por exemplo, o texto descreve não só como clima, mas como algo que traz memórias, sensações, até lições, que podem, e aí eu pego a ideia do texto, retroalimentar nosso entendimento atual. Retroalimentar? Interessante essa palavra. Sim, porque sugere um fluxo, né? Quando a gente se desconecta desse ritmo, a gente perde essa fonte de sabedoria cíclica, essa retroalimentação. A gente fica talvez mais linear, sabe? Menos em sintonia com os altos e baixos da vida mesmo. Essa ideia de retroalimentação perdida me faz pensar na outra desconexão que o texto traz. O mundo virtual. É curioso como ele reconhece o poder óbvio, né? Conectar gente do mundo todo, isso é incrível. Sem dúvida, é uma ferramenta poderosa. Mas aí ele lança a pergunta. Será que nessas conexões digitais falta a tal da essência do encontro real, do olho no olho? Exato. E o texto vai fundo no porquê dessa possível falta de essência. A crítica parece focar na questão do controle. Online, a gente pode, controlar e escolher somente quem queremos, né? A gente filtra muito. Sim, a gente monta a nossa bolha. Isso. E ele contrasta isso com a naturalidade da vida real, que não seria controlada por nós, mas sim pelo acaso, por um destino não programado. Tem uma valorização do inesperado, do encontro que não foi agendado. Aqui é onde fica bem interessante. Essa crítica ao controle online versus a naturalidade do acaso.
Isso mexe com a forma como a gente cresce, como a gente aprende, né? Totalmente. Isso levanta uma questão importante sobre o nosso desenvolvimento. O argumento ali é que o nosso crescimento mais autêntico, talvez, ele vem justamente desses encontros e desencontros involuntários. Aqueles que a gente não planeja. Aqueles que surpreendem. Exato. O texto usa uma expressão forte, vivência concreta. A ideia é que essa experiência real, palpável, ela dá autoralidade ao que a gente compartilha. Autoralidade? Como assim? Dá um peso de verdade, sabe? Uma autenticidade que talvez falte quando a interação é só pela tela. Sem essa base da experiência vivida, o que a gente fala pode soar meio vazio, ou só uma repetição do que outros disseram. Entendi. E quais seriam as consequências maiores dessa desconexão, segundo o texto? Ele menciona umas coisas meio preocupantes? Menciona assim: o alerta é para vários efeitos negativos possíveis. Fala de uma insensibilidade sobre o valor de nosso tempo, como se o tempo online, que parece infinito, fizesse a gente perder a noção do quão precioso é o tempo real vivido. Faz pensar. Aponta também para o sequestro de jovens e adultos por pensamentos intrusivos, talvez porque o ambiente digital é muito constante. É. Constante, né? E muitas vezes ansioso. Sim, a pressão, a comparação. Isso. E de forma mais geral, ele diagnostica uma preocupante desconexão das pessoas com sua própria essência. É um chamado para a gente pensar no equilíbrio, na qualidade das nossas conexões. A facilidade virtual pode ter um custo escondido para a nossa profundidade, para o autoconhecimento. Essa ligação entre essência e conexões leva direto para um ponto bem filosófico do texto, né? Talvez o mais. A ideia do grande plano, da intencionalidade maior. Afim, esse é um ponto-chave. O texto propõe uma reinterpretação bem radical do que a gente chama de acaso, de coincidência. A visão ali é que essa lei do acaso é, na verdade, uma percepção humana. Limitada. Uma percepção nossa. Isso. E por trás dela existiria esse grande plano. Os eventos, mesmo os que parecem aleatórios, seriam, nessa visão, permissões do Criador. É como dizer que nada é totalmente sem propósito dentro de um esquema maior das coisas. Então, aqueles encontros e desencontros da vida real, que parecem aleatórios, eles ganhariam outro significado aí? Exatamente. Nessa lógica do texto, eles deixam de ser só coincidências, passam a ser cruzamentos necessários entre os fios que formam o grande tecido da vida. Nossa, que imagem! Um tecido. É uma imagem poderosa, né? A vida como um tecido, onde os fios, que seriam as pessoas, os destinos, se cruzam em pontos específicos. Não por acidente, mas porque esses cruzamentos são necessários para a trama toda ou para a gente mesmo. O texto até sugere que esses encontros juntam pessoas com um propósito em comum, mesmo que elas não percebam na hora. Se a gente adota essa visão, muda tudo, né? Como a gente encara o dia a dia. Quais as implicações disso, segundo o texto? Pois é, analisar implicações é fascinante. A principal mudança que o texto aponta é no sentido que a gente dá para as coisas. Eventos que antes pareciam só aleatórios ou ruins ou sem sentido passam a ser vistos como algo que pode ter um propósito, uma lição ali escondida. O texto fala que o destino coloca a gente, através desses eventos, diante do propósito que mais faz sentido para a nossa jornada. E isso liga com outra coisa importante que ele fala: a diferença entre focar no controle externo, tentar controlar o que acontece fora. Coisa que a gente tenta muito, né? Sim. E focar naquilo que controlamos em nós mesmos. Nossas reações, o que a gente aprende, nossa atitude. Ah, entendi. Então a ênfase muda do controle do que acontece fora para a gestão do que acontece dentro da gente. Precisamente. O texto sugere que tentar controlar o externo é meio inútil. E talvez vá até contra o fluxo desse grande plano. O poder real estaria em como a gente escolhe responder ao que a vida traz.
E aí, o texto coloca uma escolha na nossa frente. Qual escolha? A gente pode se fechar, resistir, reclamar do que não controla, ou pode se abrir. Se abrir para novas conexões, para experiências que não estavam no script, para as lições dos desencontros. Permitir que isso tudo amplie nossa visão de realidade e de vida. E termina com aquela pergunta direta, né? Será que não é para isto que nascemos neste mundo? Uau! É um convite para ver a vida de outro jeito mesmo, né? Não como acidentes, mas como aprendizado. Uma jornada de aprendizado e de descobrir um propósito maior, sim. E essa ideia de aprendizado fica ainda mais palpável quando o texto foca no significado dos encontros e desencontros em si. Ele dá uma força enorme para momentos específicos, né? Sim, destaca muito isso. Tem uma frase marcante. Uma única pessoa, um único encontro podem ser uma virada de chave para uma aprendizagem significativa. Uma virada de chave. Levanta a possibilidade de que esses momentos cruciais não sejam só coincidência. A fonte sugere que talvez sejam algo já planejado por Deus, como se fossem oportunidades colocadas ali para a gente descobrir pérolas de conhecimento e a sabedoria. Meio que sacraliza o cotidiano, as relações. Exatamente. Dá um peso diferente, um significado potencial a cada encontro. E como essas pérolas, essa sabedoria, se liga com a ideia de legado que o texto também fala? A conexão é direta. As lições que a gente aprende nesses encontros, nesses desencontros, especialmente as que mexem com a gente lá dentro, sabe? Que transformam. Elas são apresentadas como algo que pode se tornar o nosso maior legado de vida. Não um legado de coisas, mas Não. Um legado de sabedoria, de caráter, de como a gente entende a vida. Algo que a gente passa adiante, talvez nem por palavras, mas pelo jeito de ser, pelo exemplo. o texto faz umas perguntas para a gente pensar nisso, né? Lembro de ter lido algo assim. Faz sim. Umas perguntas retóricas bem tocantes. Tipo, quem não carrega lições importantes de pessoas especiais que passaram pela vida? Verdade. Ou quantas vezes a gente não recebeu um apoio, uma palavra certa, bem na hora que mais precisava? No meio da angústia, da busca por paz. Sim, acontece. E aí vem a provocação final nesse ponto. Será que nosso verdadeiro sentimento de gratidão não nasceu em algum desses encontros? Isso direciona o foco para a gratidão, né, como algo que brota naturalmente quando a gente reconhece esses momentos, essas conexões que nos formaram. É uma visão que enriquece muito a experiência da vida. Nossa, sim. Vendo cada interação como potencialmente sagrada. Isso. E formadora. Então, se a gente junta todas essas peças que a fonte Conexões 3 trouxe, qual seria a mensagem principal, o resumo dessa reflexão toda? Olha, se a gente fosse destilar a essência, a mensagem central parece um convite com várias partes, sabe? Primeiro, para a gente se ver não como ilhas, mas como parte de algo maior, seja a natureza, seja esse grande plano de Deus, como o texto chama. Certo. Segundo, um chamado para cultivar a gratidão pela vida em si, com tudo que ela traz, os altos e baixos. Uhum. Terceiro, uma sugestão para a gente praticar a aceitação do que a gente não controla e focar na nossa resposta interna. Aceitação e resposta interna. Isso. E talvez o ponto que amarra tudo, um incentivo para a gente aprender ativamente com as conexões que fazemos, com os encontros e também com as lições dos desencontros. E a conclusão do texto, ela aponta para uma atitude mais como? Mais positiva, eu diria, e mais aberta para a vida. A sugestão final é encarar surpresas, as incertezas, os mistérios desse grande tecido da vida. Não com medo, sabe? Mas com uma curiosidade, uma esperança. Confiando que tem um propósito ou uma lição ali, mesmo quando a gente não vê de cara. É uma perspectiva que busca mudar o jeito como a gente vive a jornada. Então, o que tudo isso significa? Para quem está ouvindo a gente agora, talvez pensando nas próprias conexões, nos próprios desencontros. Exato. Isso deixa a gente com uma provocação final, né? Que sai direto dessas ideias do texto.
a questão para levar para casa seria: considerando tudo isso sobre fios invisíveis, plano maior, valor dos encontros, da natureza, como seria se a gente passasse a observar conscientemente esses fios no nosso dia a dia? Observar conscientemente. Nada, até nos momentos difíceis, nos desencontros, como essa observação mais atenta, inspirada por essas ideias, poderia mudar a nossa percepção sobre o nosso propósito, sobre o desenrolar da nossa própria vida. Não é para ter resposta pronta, claro, mas talvez experimentar essa lente, observar e ver o que ela revela sobre o significado da nossa vida com base no que a gente explorou aqui. É como abrir uma porta para investigar isso mais a fundo, né? Dentro de cada um.